Oi, essa é a Stephanie. Vamos falar de minimalismo. A semana passada eu assisti ao documentário Minimalism, um documentário sobre as coisas que importam, sobre esse estilo de vida chamado minimalismo. E eu fiquei assim um pouco inquieta. E eu achei o começo dele realmente muito legal, falando várias coisas muito interessantes, vários dados e coisas que fazem a gente colocar a mão na nossa consciência e pensar um pouquinho sobre o que estamos fazendo, como estamos consumindo, por que a gente tem essa ânsia de consumir o tempo todo e comprar coisas que a gente não precisa. Em um determinado momento eu comecei a reparar que no documentário virava um discurso que pra mim é realmente muito vazio e muito difícil de chegar a uma camada social que realmente vai fazer diferença e que as pessoas vão pensar mais sobre isso e vai começar a mudar a maneira como a gente consome. Eu fui uma pessoa muito consumista. Eu tive um momento bem doida de compras e eu tenho me desapegado cada vez mais das coisas. Inclusive estou com uma lojinha no Joey, vou deixar o link aqui embaixo com vários dos meus desapegos se vocês quiserem ir lá dar uma olhada. Eu na verdade tenho sim vontade de ter cada vez menos coisas. Acho que é um processo, não é de uma hora pra outra. E é justamente isso uma das coisas que mais me incomodou nesse documentário e que me incomoda no discurso muito pronto de estilos de vida que vão mudar a sua vida. Mas vamos falar primeiro do que é bom, né? Uma das coisas mais legais que eu notei quando eu assisti esse documentário e que eu acho que tem muito a ver com o que as pessoas me perguntam quando falam que querem largar o emprego e fazer outras coisas que vão dar mais satisfação, ou ser freela, trabalhar de casa, mas que elas têm muito medo, porque enfim, a gente tem contas pra pagar. A gente aprendeu a viver uma vida salário após salário, então a gente gasta o dinheiro, geralmente em cartão de crédito, compras a prazo, vai fazendo conta e aí espera o salário pra pagar tudo aquilo e aí vive de novo esperando o próximo salário. Dessa maneira a gente fica muito mais refém de um salário fixo e de uma estabilidade financeira que talvez esteja deixando você um pouco aflito. Desde o começo do ano eu não tenho salário fixo. Tem sido realmente muito difícil pra mim lidar com todas essas turbulências e alterações de tipo, uhul, chegou o dinheiro. Meu Deus, acabou o dinheiro, o que eu faço agora? Porque eu sempre vivi assim também, salário após salário. E isso é um jeito que a gente aprendeu a viver, que é sim muito maléfico pra gente passar a viver uma vida menos ligada ao consumo. Uma pessoa no documentário que fala uma coisa que eu achei muito boa. Você não tem controle sobre ganhar mais, mas você tem controle sobre gastar menos. E é quando a gente controla esses gastos e o que a gente tá comprando e com o que a gente tá gastando nosso dinheiro, que a gente vê que a gente não está assim tão refém de precisar ter um trabalho que seja estafante, que deixe a gente muito nervoso, sob pressão, tenha vontade de chegar em casa e só ficar em posição fetal e esperar o dia seguinte chegar e trabalhar de novo. E é uma coisa que a gente precisa ouvir, sabe? Existem algumas coisas que a gente tem sempre que pagar, por exemplo, tipo o seu aluguel. Você pode cozinhar mais em casa, você pode comprar coisas em feira que costuma ser mais barato, ou no sacolão do seu bairro. Cozinhar em casa sempre vai ser mais barato do que comer fora e às vezes muito mais gostoso. Você pode ter um plano de celular menor, você pode ter um celular que não seja o último modelo, a coisa mais foda lançada. Você não precisa comprar roupa nova todo mês, toda semana. Essas coisas que a gente é condicionado o tempo todo a pensar. Você precisa disso, você precisa comprar isso, você precisa consumir. E na verdade isso só deixa a gente mais e mais afundado num sistema que aprisiona a gente. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Isso eu tô falando do ponto de vista de alguém que precisa muito reaprender a lidar com o dinheiro, porque eu sempre fui essa pessoa que ficava esperando o salário cair pra pagar a fatura do cartão e aí poder usar o cartão de novo e lá e assim sucessivamente até... Sendo que, na verdade, as coisas que a gente realmente precisa e que a gente realmente tem que ter e tem que gastar são poucas, se a gente parar pra pensar. E todo o resto, a gente pode sim gastar menos e gastar melhor. Eu não acho que seja fácil.
Eu não acho que seja do dia pra noite. E, principalmente, eu não acho que essa é a solução da sua vida. E que, quando você se der conta disso, automaticamente, como num passe de mágica, as coisas vão todas se encaixar, fazer sentido e você vai encontrar a felicidade. E é sempre a mesma coisa. Alguém que trabalhava numa grande empresa, tinha um cargo incrível, ganhava muito dinheiro, mas essa pessoa, geralmente um homem, se via infeliz, vazio, e ele gastava todo o dinheiro para preencher este vazio, comprando coisas que ele não precisava. Uma casa cada vez maior, um carro cada vez mais caro, roupas cada vez mais caras que ele nunca usaria. E aí ele percebeu que aquilo não fazia bem para ele e que ele não era feliz. De repente, ele viu que a resposta de tudo nada tinha a ver com bens materiais. E aí ele vende tudo, larga do emprego e vai viver uma vida nômade, viajando por lugares, paisagens belíssimas, sendo muito feliz e livre, com uma mochila nas costas e essas coisas, e falando, obviamente, que encontrou a felicidade. Isso me deixa muito incomodada. Quando você diz, no dia que eu me tornei minimalista, minha vida mudou e aí eu encontrei a felicidade, você está apenas mudando o nome das coisas, mas o discurso é o mesmo. Que só quando você comprasse isso, você ia encontrar a felicidade. Agora, essas pessoas dizem que é só quando você larga tudo e sai por aí com uma malinha nas costas é que você vai ser feliz. Obviamente, você consumir menos, ter uma vida com menos gastos e menos coisas, com certeza vai te trazer mais alívio e poder ajudar em outras áreas da sua vida. Talvez isso sim ajude muito você a ter uma vida melhor, mas não é um único caminho, não é a resposta. Fica parecendo uma balelinha de um guru dizendo que, faça aqui o que eu estou te dizendo e aí você vai ser feliz. Não é assim que funciona. Falar que assim a pessoa encontrou a felicidade é muito superficial, porque aí você se apega nessa ideia de que você então vai finalmente ser feliz quando você for minimalista, ou quando você for qualquer coisa que seja que as pessoas estiverem vendendo naquele momento, um estilo de vida que as pessoas estiverem vendendo, e aí você vai falar, ué, mas eu fiz tudo isso e eu não estou feliz ainda. Droga. Porque não é assim, não existe um manual para as coisas darem certo na nossa vida, pra gente viver melhor. A gente não quer um molde para viver, não é mesmo? A gente quer encontrar o nosso próprio jeito de viver. Eu acho que a gente precisa pensar em todos os aspectos que isso envolve. Por exemplo, por que nesses documentários só aparecem homens muito ricos que aí desistiram de tudo, venderam tudo, aí como vendeu um monte de coisa, ficou com um monte de dinheiro. Obviamente a pessoa pode pegar todo esse dinheiro e ficar aí viajando pelo mundo, gastando um pouco menos, mas é uma realidade que não é a realidade minha e eu duvido que seja a sua realidade ou a realidade da maioria das pessoas. E aí você pensa, putz, mas eu nunca vou poder fazer isso, então eu nunca vou poder ser minimalista, ou eu nunca vou poder ser feliz. O discurso é tão superficial que ele não atinge o que precisa atingir, que é a mudança estrutural na sociedade, que é as pessoas da média, que somos nós, entenderem que elas podem sim viver de um jeito diferente, talvez melhor para elas, se elas consumirem menos, se elas precisarem gastar menos dinheiro com coisas que na verdade elas não precisam. E para mim esse argumento ele cada vez vai sendo mais esvaziado de sentido e atingindo menos pessoas. Porque, vamos falar a verdade, quantas pessoas têm a chance de um dia ter muito dinheiro ou dinheiro suficiente para comprar muitas coisas e muitas coisas e muitas coisas até o ponto de saturação dela falar, meu, eu não preciso de nada disso, isso não me deixa feliz, isso não me preenche de verdade. São pouquíssimas as pessoas. Na verdade, o que mantém tudo funcionando é que nós estamos sempre tentando chegar nisso. A gente está sempre tentando, querendo ser essa pessoa que vai ter muito dinheiro. Porque a gente sempre diz, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz, eu vou poder fazer mil coisas e não sei o quê. Porque a gente tá sempre querendo, almejando chegar lá.
Então esse discurso do eu tinha muitas coisas e aquilo não me fazia feliz, não atinge a gente, porque a gente não chega nesse ponto. Uma vez uma amiga minha tweetou que as únicas pessoas que falavam que dinheiro não trazia felicidade eram as pessoas que tinham muito dinheiro. A gente precisa pensar em maneiras de, dentro das nossas possibilidades, viver uma vida com menos coisas, gastando menos dinheiro e gastando dinheiro nas coisas que fazem mais sentido pra nós. Nesse documentário, principalmente, a maioria das pessoas que foram viver uma vida minimalista eram homens. Aí eu fiquei me perguntando, mas e as mulheres? Sabe, cadê as mulheres? É muito mais difícil pra gente, porque o discurso do consumo, ele é muito mais focado em nós. Você precisa gastar dinheiro pra ficar mais bonita, você precisa gastar dinheiro pra ficar mais feliz, você precisa gastar dinheiro pra ficar mais na moda, você precisa gastar dinheiro pra se sentir melhor. O tempo todo, o discurso, as propagandas, quase sempre é direcionada para as mulheres. O fato da gente ter uma autoestima horrível, o fato da gente sempre estar se sentindo um lixo, é uma das coisas que movimenta o consumo louco, desenfreado, porque aí a gente se sente mal e a gente vai lá e compra uma roupa para se sentir bem. E a gente não precisa comprar uma roupa para se sentir bem, porque a gente não devia nem estar se sentindo mal para começo de conversa, porque não tem nada de errado com a gente. Então tá bom, falei bastante nesse vídeo. Um beijo e até depois.